Vamos lá, pessoal, segunda parte dessa aula. Já ficou com aquela impressão de falar assim, será que eu estou com colesterol alto? Devo comer um pastelzinho aí da feira? Pois é, colesterol envolve essa segunda parte da aula, a aula de lipídios. Os lipídios, pessoal, eles são polímeros grandões também formados por uma estrutura que tem carbono, lembrando, compostos orgânicos, e principalmente o principal monômero desses lipídios são os ácidos graxos. São poucos os lipídios que não são compostos por ácidos graxos, por exemplo, os esteroides. Mas a grande maioria, sim, tem ácidos graxos na sua composição. E aí temos vários grupinhos de lipídios importantes da gente saber. O primeiro são os glicerídeos. Glicerídeos são formados por 3 ácidos graxos, mais uma molécula de álcool chamada de glicerol. Glicerol com 3 ácidos graxos. É por isso que às vezes, em vez de ouvir glicerídeo, você ouve triglicerídeos, os triacilgliceróis. Os triacilgliceróis, ou os triglicérides, que a gente vê às vezes num exame de sangue, é justamente essa gordura. Se a gente está com triglicérides altos, quer dizer que a gente está comendo muita gordura, muito besteira, por exemplo. Beleza. E são principais moléculas de gordura que envolvem a função energética. A nossa gordura não é ruim, né, pessoal? A nossa gordura é justamente um acúmulo de energia para caso a gente fique muito tempo sem comer, a gente gaste essa gordura para nos fornecer energia, também lá nos fornecer o ATP. Só que também tem outras funções. Por exemplo, termorregulação. A gente vê que muitos animais que vivem em ambientes frios são bem gorduchinhos, bem rechonchudos. É o caso de um urso polar, é o caso das focas, das morsas, que vivem em ambientes bastante gelados. Então também essa função de regulação da temperatura, né, manter um bichinho mais quente, é uma função das gorduras. Também pode favorecer flutuabilidade, muitos animais que flutuam, que nadam, tem gordura para favorecer essa flutuabilidade. Então, várias funções sim os triglicerídeos. E são principalmente 2 tipos. Os óleos, que têm essa função um pouco mais viscosa, mais líquida, e as gorduras que têm uma função mais sólida, uma composição mais sólida. No caso das gorduras, é o que a gente tem acumulado, então principalmente associado com os animais. Já no caso dos óleos, é mais comum em vegetais. Quando a gente come um abacate, a gente está comendo gordura boa. Quando a gente come castanhas, nozes, amêndoas, a gente está comendo gordura boa. E é por isso que geralmente castanhas e nozes, elas dão uma sensação de saciedade. Quando você é muito formiga de querer comer doce, tipo eu, a gente às vezes come castanhas, comer algumas castanhinhas ao longo num período de lanche da tarde, por exemplo, favorece a gente não ter essa vontade de comer doce, tá bom? Os cerídeos, logo diz o nome, são as ceras, e essas ceras também são formadas por um álcool ligado a ácidos graxos, só que no caso desse álcool não é o glicerol, senão seria o glicerídeo, e a função é principalmente voltada à impermeabilização. Artrópodes, eles também secretam ceras para ficar impermeáveis à chuva. Você molha, às vezes você vê molhando às vezes um inseto, você não vê ele todo molhado, encharcado, porque é impermeabilizante. As aves, elas secretam ceras numa glândula próxima ao ânus e elas passam nas penas para que elas também não se encharquem. Você já viu um pato saindo da lagoa com o bumbum todo encharcado? Não, porque ele passa uma cera para impermeabilizar. Folhas de plantas, já viram algumas plantas que às vezes a folha parece um plástico em cima? Porque elas também estão secretando ceras. Então essa função de impermeabilização é bastante comum. No caso dos fosfolipídios, é mega importante lembrar deles. A gente vai falar bastante deles quando falar da membrana plasmática. A nossa membrana plasmática, aquele envoltório celular, ele é formado por fosfolipídios. E os fosfolipídios são uma molécula de fosfato. Lembra que lá em sais minerais a gente comentou sobre o fósforo? O fósforo também é importante para formar a nossa membrana plasmática. Então ele é o fosfato, ele é o fósforo, mais uma molécula de lipídio, a mais 2 perninhas de ácidos graxos. Acho que você já deve ter visto um desenhinho mais ou menos assim, ó, uma cabecinha e perninha saindo dele. Isso aqui é uma molécula de um fosfolipídio, por isso, e nossa membrana plasmática é formada por 2 camadas disso, uma bicamada fosfolipídica. E por fim, os esteróis ou também esteroides. Esse nome esteroides lembra até anabolizante, né? O cara tá tomando esteroide, aquela moça tá tomando esteroides. É que os esteroides, eles são composição de hormônios e muitas vezes os esteroides, os anabolizantes, são compostos por esses hormônios, como é o caso da testosterona, como é o caso do estrógeno. Então, no nosso corpo existem hormônios que são formados por lipídios também.
A vitamina D também tem em sua composição os esteróis. E os esteróis têm um exemplo mega importante, que é o famoso colesterol. Quando a gente fala que está de colesterol alto ou colesterol baixo, na verdade a gente está vendo um colesterol ruim, que são chamados de LDL ou VLDL. Mas o colesterol ele também está na nossa membrana plasmática, ele é uma molécula de gordura boa. Só que é o esteroide bom, que é o HDL. Essa sigla, pessoal, tem a ver com densidade. Então aqui, ó, High Density Lipoprotein, então uma lipoproteína de alta densidade. Essa alta densidade favorece o nosso corpo na composição da membrana plasmática. Agora esses dois aqui, ó, é Low Density Lipoprotein ou Very Low Density Lipoprotein. Então lipoproteínas de alta densidade, de baixa densidade ou de muito baixa densidade. Essas que se acumulam em artérias e, portanto, não favorecem aí o fluxo sanguíneo e podem causar, por exemplo, um efeito de infarto. Beleza? Então, independente dos grupos de lipídios, triglicérides, cerídeos, fosfolipídios ou esteróis, todos eles também têm suas funções importantes relacionadas à reserva de energia, à termorregulação, impermeabilização, estrutural ou até também favorecer a nossa membrana plasmática. E, portanto, o colesterol ruim não são todos, é somente um deles. O HDL é bom e o LDL e o VLDL são os ruins. Beleza? Espero que tenham gostado dessa aula de carboidratos e lipídios, proteínas e ácidos nucleicos vem logo em seguida e espero que vocês terminem gostando da nossa querida bioquímica. Tchau, tchau, pessoal!